que é isso aqui? É um eletrocardiograma. Isso. Tá. O que acontece? Esse jogo do Inter hoje é tão importante que ele é um termômetro do que o Internacional pode fazer na sequência do campeonato. E vou explicar por quê. O Inter, se vocês observarem, na memória automática, tá? O Internacional se comportou contra o Cruzeiro mais ou menos como fez contra o Juventude. Abafou a saída de bola do adversário e não deixou o adversário jogar. Esse foi o Inter. Em casa. Em casa. Em casa. Importante. Só que entre esses dois jogos tem um fiasco, mas tem um fiasco lá em Goiânia que não deu para entender o que aconteceu. E hoje o Inter volta para jogar fora de casa. Então hoje será um termômetro. Alguns dirão o seguinte: não, Ribeiro, mas é um óbvio, o Inter contra os grandes joga muito, contra os pequenos não joga nada. Eu não vou acreditar nisso. Eu vou acreditar em sequência de trabalho, em processos. Então, estou muito curioso para analisar o desempenho do Inter, porque assim como o Bruno Soares falou, muito bem, um menino que é brilhante, entendeu? Eu acredito que o Internacional vai crescer no campeonato. Eu acredito que o Internacional agora, com tempo para treinar, sem o estresse das Copas, vai, como nos últimos anos, dar uma arrancada na competição. E sim, se vocês olharem para a tabela, olharem o aproveitamento e o número de jogos atrasados que o Inter tem, não é nenhuma loucura achar que o Inter pode garantir uma vaga, no mínimo, para a pré-Libertadores da América. Eu acho que até mais. Acho que até mais. Acho que até mais. Está aqui a tabela. Olha. Quer ver? Vamos fazer a projeção. O Inter ganhando hoje, ele vai para a 9ª colocação. Ele ganha no Cruzeiro hoje, ele pode bater na 9ª colocação. Toma o lugar do Atlético Paranaense. Ainda com mais 3 jogos. Exatamente. Na verdade, ele vai ao 8º, né? Ele vai a 31. Se ele ganha hoje, 28 mais 3, 31. Aí ele passa até o Atlético Mineiro, que tem 30. Mas o sétimo é praticamente certo hoje. Que vai para a Libertadores. Não, tudo bem. Porque mas aí dependeria de uma combinação de resultados. Mas mesmo assim, ele ainda tem jogos a menos, né? Nós temos Bruno, nós temos então um G7 assegurado, é isso? É Depende, muito né? provável, porque um campeão da Copa do Brasil provavelmente estará entre os primeiros colocados. É isso aí. Isso aí. Então G7... Então, depende do Inter, e só depende do Internacional, né? Vislumbrar, pelo menos, né, um prêmio consolação. Eu acho que para a grandeza do Inter é muito pouco, mas tudo bem. Mas é o que dá agora. É o que temos para o momento. É que Ribeiro... né? A realidade do Inter hoje é essa. Que né? passou, né? Mas é que assim, mesmo Ribeiro, sendo prêmio consolação... Tem uma questão que eu acho que é primordial, que o Roger precisa nessa... O Roger está com cerca de 45 dias de trabalho, tá? É pouco, né? Se tu for olhar, porque Sim. até brinquei sobre isso aqui no final de semana, no início da semana, né? Criar um time, um grupo de futebol não é fazer um macarrão instantâneo, né? Que 3 minutos está pronto, né? É mesmo, cara? Tu sabe que eu gosto. E é bom, né? Um macarrãozinho. O próprio Roger... Só deixa eu fazer uma correção aqui, tá? Eu tinha falado que o Inter vai atingir a 9ª colocação vencendo. E tá correto. Porque na tabela que a gente colocou aqui, tá desatualizada. Não tem a pontuação do Vasco, que já foi a 31. Então o Internacional vencendo, ele não passa o Vasco. Por isso que nós temos Paulo Pires aqui. É isso. Então, de fato, o Internacional vai para a 9ª colocação, vencendo o Cruzeiro hoje. O Vasco tem uma vitória a mais. Isso, no número de vitórias. Mas essa questão do time, né, rapidinho fazendo uma vírgula, o próprio Roger falou sobre isso, né? Que o time está numa construção muito inicial do trabalho dele. Né? Tem muita coisa para acontecer até lá. Ele cita treinadores que estão há anos nos clubes já. Claro. Isso é importante a gente pontuar para analisar também. Claro, e quando eu falo que eu tento pensar com a cabeça do treinador, é tentar usar as próprias frases dele, né? Ele diz, num determinado momento, para os jogadores no vídeo de bastidor do Inter, de que um time vencedor se faz com 30 e não com 11. Tá? Então ele quer valorizar o grupo. O que ele está querendo dizer? Que provavelmente o Ener Valencia vai continuar no banco. Essa é a frase do Muricy, né? Um time ganha jogos, um grupo ganha campeonato. Perfeito. Que lindo isso, né? Essa é a frase do Muricy. Só que Fala por você. Perfeito. Só que a grande questão que o trabalho do Roger precisa agora, além de mostrar no campo que tem sim evoluções, ele precisa de uma sequência de vitórias. Sim. Ele precisa ter uma sequência de vitórias para consolidar o que ele está fazendo. Porque é evidente que tem melhorias no time. O Inter está abafando mais, o Inter está coordenando mais o meio-campo. O Ribeiro tem razão quando ele traz a questão do eletrocardiograma, que significa que o Inter ainda não passa para o seu torcedor confiança. Porque tu ganha no Juventude. Aí o que tu espera no jogo seguinte contra o Lanterna? Vitória. Tu não ganha. Ou pelo menos desempenho. Eu espero. Ou seja, aí tu volta para Porto Alegre.
Aí tu ganha do Cruzeiro, um baita confronto. Sim. Cruzeiro bem. Aí o que tu espera na sequência? Que mantenha a boa fase. Agora, se perde para o Cruzeiro hoje, não tem dúvida, Ernst. Vai voltar a crítica que voltou pós-jogo contra o Atlético Goianiense. Eu espero que não se crie algo que Inter é esse no campeonato? Sim, eu espero que o Roger não repita algo que ele fez, infelizmente, no Grêmio e mais recentemente no Juventude. Uma dificuldade muito grande para vencer fora de casa. É cedo para falar sobre isso ainda no Inter, porque é um início de trabalho, ele teve alguma dificuldade inicial, o Inter passou por uma reformulação, mudanças na diretoria. Agora ele tem um guarda-chuva, que é o D'Alessandro, que a gente sabe que é importante. Ele ganhou 2 jogos em casa, isso era fundamental, ganhar do lado do torcedor, readquirir essa confiança da torcida. Só que agora ele tem que começar, para ter essa sequência que a gente está falando, a ter bons resultados fora. No Juventude ele não ganhava fora, no Grêmio ele não ganhava fora. Ele tem que começar a ganhar. Pergunta para Ribeiro Neto, que consegue fazer aquela leitura subjetiva, tá? Aquilo que fica nas entrelinhas, porque ele conhece a aldeia. Tá? Porque ele conhece a aldeia, ele gosta disso. Internacional venceu o Cruzeiro em Porto Alegre, correto? Tá. Foi o primeiro jogo de D'Alessandro como diretor do Internacional. Não há dúvida. Sim. Internacional vence o Cruzeiro hoje. É Segundo o jogo de D'Alessandro D'Alessandro. time. É o efeito D'Alessandro ou é o Roger conseguindo dar sequência ao seu trabalho? Tu sabe como é que... A nossa aldeia vai estar estampada. Que é a verdade ou a verdade verdadeira? Muda o ambiente do Inter. D'Alessandro comanda a recuperação colorada. Coitado do Roger, D'Alessandro vai levar o Inter pra Liberta. Coitado do Roger, né? É isso aí, O cara. efeito D'Alessandro. Gostei. Efeito Coitado D'Alessandro. do Roger. Inter volta a ser minha protagonista Tu após chegada do ídolo. assistirá Ó. todos os canais identificados. Amanhã, inclusive, ou não, aqui. Amanhã, inclusive, com esse aqui. título. Com esse título. minha dúvida- O efeito D'Alessandro. A minha dúvida é como é que o Roger vai administrar com ele mesmo isso. É bom para ele, Pedro. É o Não, guarda-chuva, ele usou essa expressão. o Pedro está trazendo o elemento da vaidade aí. Não é isso. Como é que ele, Roger, um cara que está trabalhando há mais tempo com esses caras, que está melhorando, que reencontrou daqui a pouco o Bernabé, que era uma coisa que o Cudê tinha perdido. Como é que o Roger, como é que vai ser para ele isso? Como é que ele vai administrar isso? Eu acho que ele não tá preocupado com Vocês isso nesse conseguem momento. brilhantemente, Eu acho que ele não tá preocupado num com isso dia nesse de momento. jogo do Inter, vocês Deveria querem Olha fazer só, uma olha crise. só, eu vou te explicar. Brilhantemente. Vou te explicar. Vocês têm Bruno, Ribeiro, eu e o Pedro. Isso. O você é o Pedro Espinosa que trouxe essa afirmação. Não, perfeito. Só que Pedro Espinosa. Não, ele fez uma representante afirmação oficial da torcida Ele do fez Grêmio. uma afirmação em cima da tese que vocês trouxeram aqui. De que o Roger vai se sentir Não, incomodado. Não, comigo tu não vai levar. Com o Roger Aqui, ó, incomodado. Comigo tu não vai levar. Porque assim, ó, a gente já fez aqui uma tese de que era ruim ter jogadores bons. A gente já fez uma tese que não dá pra Rafael Borré e Valência jogar juntos. Não, o Alário não sei o quê. Mostrou Opa! isso. Não. Opa! No campo que mostrou Tá isso. Tanto Obrigado. que o treinador Não, não, não. coloca. Tanto que o treinador Obrigado. não coloca. Obrigado por lembrar. Ele teve O treinador de não mudar, coloca. ele teve de mudar o jogo porque não deu certo. Não deu certo. Mas esse é o papel do treinador e parafraseando o poeta, ele é pago pra pensar. Mas aí, mas aí a tese não estava equivocada. Não. Quando o Ribeiro dizia que os dois não poderiam Não, jogar é que juntos. no momento, não é que no os momento bons não se podem fazia, jogar. não, no momento fazia 2 jogos apenas que eles tinham jogado juntos. Mas a questão não é essa. Só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que assim, ó, dar a César o que é de César, né? E o famoso pau que bate em Chico também bate em Francisco. Já. Porque é o seguinte, o D'Alessandro, ele não é responsável pela vitória do Inter. Mas que ele agrega e muito no ambiente, pelo amor de Deus. Acho que é isso. óbvio que sim. É que essa assim imprensa- como, olha só, assim essa como o Paulo imprensa Paixão, gosta. assim como o Paulo Paixão também corrobora Calma, tá mais tempo a aí, né? tese. Não, exato. E ele corrobora a tese, por exemplo, de que, olha, o Inter estava defasado fisicamente. mas só Mas um com o Paulo pouquinho. Paixão, o Inter tem. Então, na E boa. a Na primeira boa. vitória do Admira, Roger já foi lento. antes do Me D'Alessandro. admira Na boa. tu. Alexandre, é um brilhante jornalista. Levantar a mão que nem o Ribeiro. Um cara que ficou em jornal durante o ele trabalhou com manchetes. Isso, entendeu? isso. Sabe? Me diz agora, olha Ele só. vai ser o primeiro que vai Qual é? usar. Não, mas ele vai ser o primeiro. Não, só Ele aqui. vai ser o Eu vou primeiro. abusar da tua sinceridade porque tu é um cara de credibilidade. Tá. Qual é? Tu tá lá na 0 Hora, que tu trabalhou muito tempo, tá? Qual é a manchete que tu vende
no outro dia, ou no Dá-lhe dependência. O Roger evolui o time ou é efeito da Alessandro? Qual é? Não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo que é dar independência. Eu só não mas tô... aí não é correto, né? Não, a única questão que eu tô... tu tá criticando os vídeos dos influencers. Não, é que eu acho que assim, eu aprendi Pode com ser um cara... clickbait, Eu isso aí. aprendi com um cara, não sei se tu conhece ele, tá? Ele me disse uma vez assim, ó, que existe a verdade e a verdade verdadeira. Freud, na verdade. Mas quem me ensinou não foi Freud, foi tu. Tá bem. A verdade é que o Roger tá fazendo um trabalho maravilhoso e que o D'Alessandro chega, como disse o Ernest, pra Maravilhoso. Maravilhoso. um crescimento Maravilhoso. Calma. Refaça. Tira a jaqueta. Não, cede a jaqueta ali, ó. não. Essa jaqueta precisa ir ele para já o outro lado. Ele já disse algumas semanas que ele não torce pro Grêmio. E agora fala isso? Calma, eu refaço. Um crescimento maravilhoso, então Que pode ser. crescimento maravilhoso. Só o Inter Vigra melhorou Cruz, muito. só o O Vigra Inter Cruz venceu, maravilhoso. o Inter Só venceu o Vigra. e convenceu. É. E mais do que isso, Vou usar essa o expressão. Inter venceu antes do D'Alessandro chegar. Não foi a primeira vitória agora contra o Cruzeiro. O Inter já havia vencido. Juventude. Então, essa é a lembrança que eu queria. O trabalho do Roger hoje é 90%. Boa. O D'Alessandro é 10%, Boa. por enquanto. É isso. E os dois Mas juntos tu vão tá agregar. esquecendo com um detalhe muito importante. A imprensa vive de exageros, querido. Ok, mas eu não sou Entendeu? obrigado a seguir essa linha. Falar uma coisa aqui, ó. Só tá Fala uma coisa aqui, ó. criticando a imprensa. Eu é prefiro isso? o conteúdo do que a manchete. Aqui, ó, falar uma coisa aqui, ó. É isso? O D'Alessandro, numa eventual vitória do Inter agora, vai fazer a menor diferença. Não faz a menor diferença. Porque ele chegou ontem aí. O trabalho é do Roger, é do Paulo Paixão. Mas Tem que dar os louros para quem está trabalhando há mais tempo. Mas. A menor diferença. Mas Não tem mais, cara, é ó, isso aí. se nós Não em vai dezembro, acontecer isso. se nós em dezembro estivermos aqui debatendo o Inter classificado para a Libertadores, Acho que sim. tá? Acho que sim. Aí talvez a gente inclua o D'Alessandro. Mas é que Mas não é. agora incluir o D'Alessandro Mas é que- de uma injustiça com o Roger gigantesca.